Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para essa noite de sexta-feira de muito conhecimento. Eu tenho certeza que vocês passaram a semana aí esperando a nossa querida aula de física, tá bom? Que é a aula que vocês mais gostam. Eu sei disso, também é a minha matéria favorita. Mas hoje a gente vai dar continuidade à parte de propagação de calor, né? Que a gente já tem visto há algumas semanas, a diferença entre tipos de calor que você tem, como é que o calor se propaga, qual é a diferença entre calor e temperatura, tudo isso a gente já tem visto há algumas semanas. Hoje, galera, a gente vai focar em diferenciar os calor, tá bom? Os calores aí que tem dentro de um corpo. Como assim? Olha, eu falei para você que ninguém tem calor, né? Ninguém possui calor. Todos nós só possuímos temperatura. Então, quando a gente fala de ter calor, de passar calor, de sentir aquela sensação de calor, é, na verdade, ter uma temperatura elevada. Por algum motivo, seja externo, seja interno, né? Às vezes é uma febre, às vezes é você está na região muito quente, você pegou sol durante muito tempo, seu corpo ainda está esvaziando aquela temperatura que ele recebeu a mais. Então, você está com as moléculas do seu corpo muito agitadas. E isso faz com que você tenha uma elevação de temperatura, né? Então, isso é normal, todos nós passamos por isso. Hoje a gente vai ver as diferenças entre os tipos de calor. Na verdade, o calor é a energia térmica em trânsito, como a gente já tem conversado já há algum tempo. Só que quando a energia está em movimento, quando a energia está em trânsito aí, existem duas formas de calor. Bacana? Existe o calor latente e existe o calor sensível, tá bom? Ah, Matheus, qual a diferença deles dois? Já já a gente fala disso. Mas, por enquanto, hoje, a nossa preocupação é o calor sensível, tá bom? A quantidade de calor sensível a um sistema. E a gente vai ver que quando eu falo de calor sensível, eu estou dizendo da quantidade de calor que aquele corpo vai perder ou vai ganhar, tá bom? Para variar a sua temperatura. Então, uma diferença muito boa entre esses dois calores é que um varia o estado físico e o outro varia a temperatura, tá bom? Nunca o cara vai variar estado físico e temperatura ao mesmo tempo. Não no sistema ideal. Mas isso é um assunto para a gente conversar um pouquinho mais lá para frente, já dando essa introdução aí. Mas agora a gente vai se preocupar com a parte de calor sensível ao sistema, tá bom? Calor sensível. Show? Então, vamos em diante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Nossa aula de hoje, nosso roteirinho da aula de hoje vai falar o seguinte. Nosso objetivo, né, nosso objeto de conhecimento é a propagação de calor e o clima. A gente vai definir calor, os tipos de calor, sensível e latente, e trabalhar também com as unidades, né? Unidade de calor, capacidade térmica de calor específico, são duas coisas diferentes, e a equação fundamental da calorimetria. Esse é nosso objeto de conhecimento hoje, é disso que a gente vai precisar sair daqui sabendo. Quais são os nossos objetivos? Analisar as quantidades de calor latente, compreender constante de latência e interpretar a curva de aquecimento e resfriamento. Além, claro, das nossas famosas questões, tá bom? Questões aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir desempenhar com a maior facilidade possível. Então vamos lá. Calor. Calor é energia térmica em trânsito, como eu já falei para vocês, é quando você tem uma propagação, uma movimentação de energia entre corpos. Então, quando você fala disso, né, você fala dessa parte de ter calor, de possuir calor, você não está falando de uma forma correta. Você está querendo dizer que, minha temperatura está elevada. Mas quando você se queima, por exemplo, aí sim. Quando você sente que o calor de uma fogueira, por exemplo, aí sim. O calor, aquela sensação de estar com a pele mais dolorosa, né? Pele queimando quando você toma muito sol. Pois é, também você está certo. Aí sim, eu estou com calor, estou sentindo calor. Quer dizer que o meio está lhe cedendo energia. Às vezes essa energia é tão forte, né? Tão alta, que ele acaba lesionando as suas células. Daí vem uma queimadura, tá bom? É quando você recebe uma quantidade de calor maior do que as suas células conseguem suportar. Então você acaba lesionando elas e você gera aquela queimadura, aquela sensação ali e tal, aquela formação daquela bolha, né? Que o corpo vai tentar se reidratar. Nunca estoure aquela bolha de uma queimadura, por favor. Devido à diferença entre temperatura de corpos, né? A gente já tinha falado disso na aula da semana passada, que quando é que vai ter calor no sistema? O calor do sistema ele vai existir até o momento que você tem um equilíbrio térmico, né? Quando as temperaturas ficam igualadas, você não tem mais passagem de calor no sistema. O corpo mais quente não cede calor ao mais frio. Por quê? Porque não tem mais essa diferença de temperatura. Os dois corpos estão iguais. Então, ninguém quer perder, ninguém quer ganhar. Então, está todo mundo equilibrado.
quando você tem um que tem mais, ele te dá calor, ele cede calor ao sistema, então ele está querendo perder. E existe um outro corpo que tem uma temperatura mais baixa que vai estar querendo ganhar. Isso é satisfatório para os dois, então aí você tem esse calor, tá bom? Costuma-se dizer que calor é a energia térmica em movimento. Olha aí a palavra mágica. Movimentação. Quando você tem energia em movimento, você tem justamente essa parte de calor transferida ao sistema, tá bom? Então, uma coisinha mais simples aí, você tem uma fonte de radiação térmica. No nosso caso, a gente botou uma fogueira, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser uma vela, pode ser um corpo humano, tá bom? Que já tem uma temperatura mais elevada. E do outro lado, ele botou um objeto que vai estar recebendo calor, que é quem? Esse pedaço de gelo. Então, você tem um fluxo de calor no sistema. Você tem aquela fonte quente, ó, emitindo um fluxo de calor para o sistema. E esse sentido de fluxo de calor é sempre do mais quente para o mais frio, espontaneamente, tá bom? Espontaneamente. Naturalmente, de uma forma espontânea, a fonte quente joga para a fonte fria. De uma forma natural, de uma forma espontânea, a fonte quente joga para a fonte fria. Para você fazer o contrário, você precisa ceder energia ao sistema, que é o que acontece, por exemplo, numa geladeira, é o que acontece, por exemplo, no ar-condicionado. Então, para você fazer isso, você precisa ter uma fonte energética. Tanto é que esses aparelhos que eu citei são ligados à energia. Então, a energia elétrica fornece quantidade de trabalho, né, para aquele sistema joga o calor, né, para fora e resfria o ambiente. Então, ele faz o contrário, ele resfria no lugar de aquecer. E isso torna aquela situação cara. Lembre-se aí, já falei várias vezes. Esfriar é ir contra o natural. Esquentar é ir no natural, né? Você está perdendo calor ali para aquele sistema. Esfriar é contra o natural, por isso você precisa gastar. Logo, você vai precisar trabalhar com alguma forma para poder fazer com que isso dê certo. Observação: o calor sempre flui de forma espontânea do corpo maior temperatura para o corpo de menor temperatura, beleza? Então, você tem uma variação do maior para o menor espontaneamente. Olha a nossa observação aí. Só é espontâneo se for do maior para o menor. Ah, Matheus, se for do menor para o maior, aí você precisa gastar energia, tá bom? Você precisa ligar ele a um sistema elétrico, fornecer um trabalho para ele, uma energia para aquele sistema, alguma coisa que faça aquele sistema funcionar da forma não natural. Você está tirando a espontaneidade do sistema. É espontâneo da fonte quente para fonte fria, beleza? Aí a gente chega nos tipos de calor. Esse aqui, o objetivo do nosso estudo de hoje é falar sobre ele. Calor sensível, tá bom? Esse nome vem porque ele varia temperatura. É o calor que produz variação de temperatura, tá bom? Ele vai ter uma variação de temperatura. O que eu chamo de ΔT ou Δθ. Fica a seu cargo aí, como você quiser chamar. Na verdade, quem vai dar essa nomenclatura é a questão. Então, só botar aqui para, não importa qual aparecer, você saber se virar, né? Você saber entender o que é aquilo. Sem que o estado físico da matéria seja alterado. Tá, então eu tenho que ter variação de temperatura e não posso ter variação de quê? De estado físico. Sem que o estado físico da matéria seja alterado. Lembrando aí que quando eu falo de estado físico, eu falo da transformação. De onde para onde? Do sólido para o líquido e de líquido para o estado de vapor, o gasoso, né? Sólido para o líquido, liquefação, ou fusão, né? Líquido para o gás, vaporização, gás para o líquido, liquefação, liquefação para o sólido, solidificação. As formas de transformação de calor. Mas isso aí você já sabe. Eu não posso ter mudança de estado físico. Estado físico não pode mudar. Quem é que vai mudar? Vai mudar a minha temperatura. Então, um corpo que está aí, por exemplo, a 20 graus, quando ele recebe calor sensível, ele pode aumentar a temperatura dele. Pode chegar a 30, 40, 50, ou pode descer também, chegar a 10, 5 graus, mas sem variar o seu estado físico. Calor sensível não varia estado físico, tá bom? Primeira observação importante para você. Calor sensível não varia estado físico.
Exemplo, quando colocamos algo para aquecer no fogo, estamos aumentando sua temperatura. Essa imagem, deixa eu falar para você porque que eu botei essa imagem. Porque quando você bota um objeto para queimar, né, você bota alguma coisa na panela ali, no nosso caso a água, existem duas situações. Você tem uma panela aqui, cheia de água, e aí você bota ela em contato. Você bota ela em contato com a chama, né? Você vai pôr ela em contato com a chama. Tá. Num primeiro momento, a água vai esquentar. A água vai esquentar sem alterar seu estado físico. Você tem uma quantidade de água, aquela água vai aquecer e quando é aquecida, ela vai aumentando a sua temperatura. Ao aumentar a temperatura, ela vai crescendo de temperatura, de valor térmico, vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí que chega um ponto onde ela começa o quê? Onde ela começa a borbulhar. Beleza? Quando ela começa a borbulhar, ela começa a expelir gás. Então, você tinha apenas estado líquido e agora você, além do líquido, também vai ter o gasoso. Você tem aquela exaustão, né? Você está jogando gás para fora do sistema. Beleza. Antes disso acontecer, é uma coisa. Depois que isso acontece, é outra. Como assim? Só é calor sensível, galera, só é calor sensível até quando a água não borbulha. Até quando a água não borbulha, eu tenho apenas calor sensível. Esse valor aí é só a energia de calor sensível cedida ao sistema. Quando a água começa a borbulhar, aí eu tenho sensível, tenho calor sensível, e também vou ter, gente, calor latente. Eu tenho os dois. Beleza? Por quê? Porque o meu estado físico, a água ela não é pura. Se a água não é pura, vai coexistir os dois, sensível e latente. Se a água for pura, é um ou é outro, tá bom? Se a água for pura, deixa eu dar um exemplo aqui, água pura agora. O cara tá lá, passou o sistema, tá aquecendo, passou energia para o sistema começou a aquecer, aquecer, não tá borbulhando. Chega um ponto onde a água se aproxima dos 100 graus Celsius. Estamos na água pura, 100 graus. O que é que vai acontecer? Ele vai começar a evaporar. Quando ele evapora, eu não tenho mais variação de temperatura. Aí eu vou ter apenas calor latente. Isso aqui, lembrando, eu estou falando da água pura. E água pura, gente, é uma coisa muito rara de se achar. A gente tem que fazer em laboratório, né? A gente não pode nem consumir água pura, porque ela é maléfica à nossa saúde. Mas, para a parte da teoria de física e química, ela é extremamente importante. Então, eu tenho aí essa situação para água pura. Só tem um calor sensível caso eu tenha variação de estado físico, eu paro de ter calor sensível e começo a ter calor latente. Tá bom? Então, ou é um ou é outro quando o sistema for puro, ideal. Se o cara for para um sistema real, ele vai ter sensível. Quando ele começa a evaporar, ele tem os dois, sensível e latente. Beleza? Tranquilo, né? Bacana. O que é esse calor latente, então, Matheus, que tu falou aí? Tá, o calor latente, a gente vai dar uma ideia hoje e vai começar a trabalhar com ele na próxima semana. A gente vai falar só de calor sensível, próxima semana apenas de calor latente. Quando a gente fala de calor latente, a gente fala o seguinte: calor presente quando há transferência de calor sem que haja mudança de temperatura. Então, o que está acontecendo? Ele tem transferência de calor, sim. Opa! Mas eu não tenho mudança de temperatura. Ah, então como é que como é que uma coisa vai conseguir esquentar ou esfriar sem mudar a sua temperatura? Simples, ele muda o estado físico. Bom, então, nessa situação aqui, ó, a mudança de estado físico. Lembra lá no outro que eu falei que não tinha mudança de estado físico e tinha mudança de temperatura? Pois é, aqui é o contrário. Tem mudança de estado físico, mas não tem mudança de temperatura, tá bom? Você tem aí essa situação para um tipo de calor que a gente chama de calor latente. Se lembrando que isso aqui tudo são para substâncias puras, né? Substâncias não heterogêneas. Tá. Então, o calor presente, a transferência de calor sem que haja mudança de temperatura. Exemplo,
um pedaço de gelo se transformando em água líquida, até recebendo calor, mudança de fase, sem que ocorra alteração de sua temperatura. Então, olha, agora esse nosso outro exemplo. Você tem gelo, várias pedrinhas de gelo. Gelo, tal. Os pedacinhos de gelo aqui. Sexta-feira, a galera é doida para botar o gelo na sua Coca-Cola. E aí o que vai acontecer? O gelo, ele vai começar a dar temperatura para aquele sistema, né? Então, tem um momento que o gelo, ele vai virar água. E aí você pega aquela água e põe ela para aquecer. Chega um momento que a água vira vapor. Então você tem aí aquela vaporização da água. Tá, então vamos lá. Aonde é que existe calor sensível? Calor sensível eu vou representar pela letra S. Calor latente a gente vai representar pela letra L, tá bom? Então, o gelo, ele é sensível. Eu tenho um calor sensível no gelo. Esse gelo ele vai começar a esquentar, e aí quando ele vai se transformar em água, ele vira calor latente. Entenderam? Então, se eu tenho um aumento da temperatura ou uma diminuição da temperatura, você está aumentando ou diminuindo? O gelo, no caso, ele vai estar aumentando. Tem um gelo, sei lá, menos 5 graus. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí tudo é sensível. 0. No 0, ele tem mudança de temperatura. Então, todo aquele gelo vai se transformar em água, e só depois que tudo virou água é que começa a aquecer de novo. 1, 2, 3, 4, até 25 graus Celsius. Então, a água ela tem sol sensível. Aí você bota para aquecer aquele sistema. Quando você aquece o sistema, você vai ter um aumento ali, né, da sua temperatura. Então, a água começa a subir de novo. 2, 25, 26, 27, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 graus Celsius, água pura. O que acontece? Calor latente. Toda aquela água que você tem vai passar para vapor. E aí, depois de vapor de água, né, estado gasoso, 101, 102, 103, aí ele volta a ter apenas calor sensível. Então, quando tem mudança de temperatura, calor sensível. Quando tem mudança de estado físico, calor latente. Ou é um ou é o outro, tá bom? Se o meu sistema for ideal. Se o meu sistema não for ideal, nas mudanças de temperatura eu também tenho um pouquinho de calor sensível, mas a sua maior parte também é calor latente. Beleza? Nas mudanças de estado físico, desculpa. Exemplo aí, um pedaço de gelo se transforma em água líquida. Então, você tem essa nossa transformação de gelo para água líquida. Está recebendo calor e mudando de fase sem que ocorra temperatura, né? Mudança de temperatura. Essa mudança de fase é justamente a mudança de estado físico. Ok? E a gente chega na ideia da unidade de calor. Qual a unidade de calor? Bom, a unidade de calor é medida em joules no SI, porque calor é energia é trabalho, né? E calor também. A gente já falou disso no primeiro semestre. Então, a unidade não teria como ser diferente. É a unidade da energia, que é o joule. Isso aí para o sistema internacional. Como o calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade. Olha, como eu falei para vocês. Por motivos históricos e práticos, também usamos outra unidade, que é a caloria. Ah, essa aqui, quem é gordinho igual eu entende mais dela. Olha aí. A caloria, gente, é a quantidade de energia que teu corpo ganha, tá bom? Lembra aí que a gente falou de energia. Então, quando você consome muitos alimentos calóricos, você tem a caloria absorvida pelo seu corpo. É energia. Se você não gasta essa energia, ela se acumula em que forma? Gordura. Então, a caloria nada mais é do que a unidade de energia que você assume, né, para o seu sistema. No caso do nosso tipo de vida aí, né, energia bioquímica. Quando a gente fala de calor, a gente está falando de energia térmica. Mas existe uma relação simples entre elas. Uma caloria vale 4,18 joules. Então, isso aqui é bom você, dá uma lembrada nisso aqui, né? Lembrando aí que essa parte de transformação é muito importante. Às vezes ele te dá em caloria e pede em joule, às vezes ele te dá em joule e pede caloria. Então, sempre lembrar que existe essa semelhança entre os dois. A caloria, utilizada por médicos e nutricionistas, né, é na realidade a quilocaloria, que uma quilocaloria vale 1000 calorias. Então, quando a gente come, por exemplo, aí um alimento, aí se você ver a informação nutricional, lá vai estar um cacau, que seria uma quilocaloria.
Como a gente já viu já nas transformações de quilômetro, por exemplo, quilojoule, o K vale 1000. Então, 1 quilocaloria vale 1000 calorias. Também chamada de grande caloria. A exemplo aí, a nossa batatinha frita, né? Preferida de 10 entre 10 pessoas. Olha, quando eu falo de caloria, gente, tem que lembrar do seguinte. 1 caloria, vou botar só caloria, né? Não precisa botar caloria, não. 1 caloria é energia. A gente tem medo desse negócio porque a gente não gasta ele. Isso aqui é necessário. Você precisa ter energia no seu sistema. Como é que seu corpo vai funcionar sem energia? Não dá. O problema é quando você tem um excesso de consumo e você não gasta, tá bom? Então, quando você consome muita caloria, tem muita energia e não gasta, seu corpo armazena na forma de gordura. Então, caloria é uma coisa benéfica. O problema é, se você está em déficit calórico, ou seja, você está perdendo calorias, você não tem quantidade de caloria necessária, ou superávit calórico, né? Você está tendo mais calorias do que o necessário. Então, o certo é você consumir e gastar na mesma proporção. Você nunca vai conseguir gastar e comer, vai consumir e gastar da mesma forma. Ah, eu ingeri 300 quilocalorias, sei lá, uma dieta restritiva aí, por exemplo. Você quer perder peso, sua dieta vai girar em torno de 1.500 a 2.000 quilocalorias por dia. O ser humano normal, ele come mais ou menos 3.000 calorias por dia. O ser humano que consome muito, ele consome de 4 a 5.000 quilocalorias por dia. Então, você está na dieta restritiva. 2.000 quilocalorias por dia. Se você consome 2.000, você não vai gastar 2.000. Você tem que comer 2.000 e gastar 2.200, 2.300. Ou, se você quiser engordar, você consome 2.000 e gasta 1.500, 1.600. Tudo vai depender ali da quantidade de energia que você faz, né? Quantidade de exercício físico que você faz. Lembrando que isso é extremamente necessário para a nossa saúde. Beleza? Então, vamos para cima aqui, para frente. E aí eu chego na principal diferença que tem, que é a capacidade térmica. Capacidade térmica é legal. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau a temperatura de um corpo. A gente vai confundir isso aqui demais com calor específico. Por quê? Porque quando eu era aluno, antes de cursar física, eu confundia. Eu confundia capacidade térmica com calor específico. Eu sabia que era difícil diferenciar os dois. Então, a gente tem que aprender logo cedo a diferenciar, tá bom? Por quê? Capacidade térmica é a quantidade de energia que tu precisa para variar 1 grau de temperatura, tá bom? Então, vamos supor, você tem, sei lá, uma água que você quer esquentar. A água está normal, 25 graus Celsius. Para elevar aquela água para 26 graus Celsius, eu gastei uma determinada quantidade de calor. Essa quantidade de calor é a capacidade térmica. Materiais que são mais fáceis de esquentar têm uma capacidade térmica menor. Materiais que são mais difíceis têm uma capacidade térmica maior, né? Então, você vai depender de qual material você está querendo esquentar. Capacidade térmica dele é igual a quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, quando eu tenho a capacidade térmica de um corpo, é igual a quantidade de calor necessárias para a variação da temperatura daquele corpo. Vamos supor, eu quero variar um corpo de, sei lá, 10 gramas a um valor de 100 graus Celsius. Aí eu tenho que vir para a fórmula. A quantidade de calor que eu vou usar é igual à variação da temperatura. Só que essa capacidade térmica, que depende dessa quantidade de calor, adivinha qual é a quantidade de calor que ele vai usar? Ele vai usar o calor sensível, né? Eu vou usar ali o meu calor sensível ao sistema. Deixa eu botar aqui melhorzinho. Eu vou ter uma quantidade de calor sensível. Então, primeiro o que é que eu vou fazer? Eu vou achar a quantidade de calor sensível ao sistema e depois acho aquela capacidade térmica. Isso tudo para variar a temperatura do cara. Aí essa temperatura aqui é dada em graus Celsius, tá bom? Por quê? Porque a capacidade térmica é 1 caloria por grau Celsius. Então, você tem sempre essa relação da unidade C, o grau Celsius. Beleza? Capacidade térmica é uma característica do corpo, não da substância, tá bom? Portanto, diferentes esferas de alumínio vão possuir diferentes capacidades térmicas, apesar de serem a mesma substância. Por quê? Isso aqui é importante tu entender que a capacidade térmica ela depende do corpo analisado, não do material que o corpo é feito. Então, se eu tenho uma esfera de alumínio maior, que é essa esfera A, e eu tenho uma esfera de alumínio menor, que é essa esfera B, a variação de temperatura de B é maior do que de A. Por quê? Porque ele é menor. Se é menor, eu demoro menos para aquecer ele, beleza? Isso é simples, é fácil de entender.
Imagina tu pegar um ar-condicionado e botar numa sala de 10 metros quadrados. Você pega esse mesmo ar-condicionado e bota ele numa sala de 100 metros quadrados. Beleza? As duas salas estão cheias de ar atmosférico. Você tem ar atmosférico nas duas salas. Porém, você esfria mais rápido qual? A menor. Então, quem é menor tem uma capacidade térmica menor, então ele esquenta ou esfria mais rápido, tá bom? Então, lembrando disso aí, não depende do material, depende do corpo em si, tá bom? Corpos maiores aquecem mais devagar, corpos menores aquecem mais rápido. Então, quanto menor a massa, olha aí, quanto menor a massa do corpo, mais rápido ele esquenta. Ou esfria também, né? Quer ver aí um exemplo? Vamos lá. Tu pega uma panela cheia de água. Não, uma panela normal, vazia, e bota ela no fogo. A massa da panela é grande, né? Você tem uma massa aí, sei lá, de algumas gramas. Não sei, chega a 1 quilo numa panela, né? Uma panela de, vamos supor, 300 gramas, 200 gramas. Pronto. Você põe ela no fogo. Liga o fogo, rapidinho ela aquece. Você pega nela, ela tá quente. Quando você vê um cara que trabalha com, por exemplo, ferro, vamos supor, e ele vai cortar ou lixar um ferro, ele usa um material. Ele usa um material que vai serrar aquilo ali e vai gerar umas centenas de faíscas, milhares de faíscas quando ele estava trabalhando aquele material. Aí você vê o cara lá com a proteção no olho e no resto do corpo nada. As faíscas batem nele e não queimam. Por quê? Porque como a massa da faísca é muito pequena, você tem aquela massa saindo ali muito pequena, ela tem uma capacidade térmica muito baixa. Isso quer dizer o quê? Que ela esfria muito rápido. Então, quando ele pega na pele da pessoa, ele não queima, porque a capacidade térmica dele é muito baixa. A capacidade térmica praticamente irrelevante. Então, você tem aquele problema ali dentro da situação do corpo da pessoa, né? Daquelas faíscas que saem aí quando você está trabalhando, somente com parte de serraria, né? Metalúrgica, serraria não, metalúrgica em geral. E como é que isso cairia numa questão, Matheus? Olha aí, vamos dar o nosso primeiro exemplo. A questão fala o seguinte: ao fornecer 300 calorias para um corpo, verifica-se que consequência da variação de temperatura é 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Então, olha aí, vamos para a fórmula direto. Capacidade térmica é igual à quantidade de calor pela variação de temperatura. O que é que eu vou me atentar? Se os valores estão corretos e as unidades também estão corretas. 300 calorias, olha aí, está na unidade correta, caloria. E 50 graus Celsius, olha aí, também está certo. O que pode acontecer? Ele pode dar a quantidade de calor em joule, eu vou precisar transformar, e posso dar a quantidade de temperatura em outra unidade, como por exemplo aí o Fahrenheit, né, ou o Kelvin. Então você também vai ter que transformar. Então vamos lá, qual seria a minha capacidade? Bom, a minha capacidade térmica é igual a quantidade de calor que vale 300 pela variação de temperatura que vale 50. Quem é que eu posso cortar do lado e do outro? 0 com 0, tchau. Então, a minha capacidade térmica seria igual a 30 dividido por 5, 6 calorias por grau Celsius. Então, já teria aí esse valor de capacidade térmica para o meu corpo, né? Então, beleza aí? Vou até deixar o slide, próximo slide eu botei a resoluçãozinha bonitinha, para que você possa também tirar um print ou copiar enquanto eu explico novamente. Foi o que ele falou. Ele falou que a capacidade térmica é dada pela seguinte fórmula: quantidade de calor pela variação de temperatura. Quantidade de calor é de 300 calorias, numa variação de temperatura de 50. Calcule a capacidade térmica desse cara. Substitui, ó, 350 e faz uma divisão. 6 calorias por grau Celsius. Bacana? Bem facinho aí essa ideia inicial. E essa questão fala o seguinte, da UEA, né? Se um corpo tem uma capacidade térmica de 25 calorias graus Celsius, recebe calor por uma fonte durante 20 minutos, numa taxa de 50 calorias por minuto, calcule a variação de temperatura. Agora mudou. Mudou por quê? Porque ele falou o seguinte, que a capacidade é igual à quantidade de calor pela variação de temperatura. Quem foi que ele já me deu?
Ele me deu a capacidade térmica do cara. Ou seja, ele me deu aqui o valor de Czão. Ele me falou que o cara recebe 20 minutos, 50 calorias por minuto. Aqui, através de uma regra de 3, eu consigo achar a quantidade de calor. E aí, depois eu posso achar a variação de temperatura. Beleza? Então, vou pedir 2 minutinhos aí para você tentar resolver essa questão. Então, gente, vamos lá. Nosso gabarito já apareceu aí, né? Nosso primeiro gabarito, letra C. Vamos ver aqui se está correto. Vamos para cima aqui da questão. Então, o que foi que ele falou? Ele falou que a capacidade térmica do cidadão é de 25 calorias por grau Celsius. Tá bom, 25. Aí ele falou também o seguinte, que ele recebeu calor durante 20 minutos. E aquela fonte fornece 50 calorias a cada minuto. Então, se ele recebe 50 a cada minuto, em 20 ele vai receber quanto? 50 vezes 20, né? Porque você vai ter essa sensação de estar multiplicando os dois. Você precisa achar a quantidade de calor total. Se ele recebe 50 por minuto, foram 20 minutos, você faz uma multiplicação. Aí eu vou achar a temperatura do meu sistema. Então, quem seria a minha capacidade? 25 seria igual. 50 vezes 20, daria quanto? Daria aí 1000, né? Sobre a minha variação de temperatura. Aí eu posso fazer uma regra de 3, onde eu falo que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, 25 variações de temperatura vai ser igual a 300. E aí, eu divido 300 por 25. Desculpa, 300 não, 1000, né? Estou com a cabeça na questão passada ainda. 1000. Então, seria 1000 dividido aí por 25. Logo, você faz a divisão direta. 100 dividido por 25 dá 4. E aí você preserva o zero, né? Então, daria um total de 40 graus Celsius. Beleza? Então, nosso gabarito seria a letra B. Cuidado, gente, só na divisão, tá bom? Muito cuidado na divisão. Esse gabarito de letra C seria se a capacidade térmica valesse 20 e não 25. Então, tenha cuidado aí só na hora de dividir. Mas é um errozinho bobo, né? Se você conseguiu chegar até o final da questão e errou só a divisão, obviamente aí você tem uma quantidade considerável de conhecimento.
Olha aí, vamos lá. Olha o nosso gabarito aí mais bonitinho, mais organizado. Caso você queira tirar seu print aí. Capacidade térmica é dada pela fórmula. Quantidade de calor pela variação de temperatura. A quantidade de calor vale 25. Então, a quantidade de calor total pelo sistema eu tenho que descobrir. Seria de 1000. Por quê? Porque ele recebe 50 a cada minuto. Se ele recebe 50 em 1 minuto, ele vai receber x em 20. Para o turma igual para os extremos, x vai valer 1000, né? Você tem a sensação de 1000 aí para aquele meu sistema. Ok? Então, você teria aí essa sensação. Então, a variação de temperatura seria 1000 dividido por 25, que daria 40 graus Celsius, tá bom? Bem tranquilo aí também nossa outra questão, para que a gente possa fazer bonitinha ela. Beleza. Então, passando desse assunto, a gente entra em calor específico. Eu falei para vocês que existiam essas duas quantidades de calor, capacidade térmica e calor específico, e que a gente ia ter uma dificuldadezinha em separar os dois. Mas não tem problema, segure minha mão e não me solte não, que eu vou ensinar você direitinho. Olha para cá. Quantidade de calor necessária para levar 1 grau de temperatura a 1 grama de um corpo. Olha aí como é parecido. Falei para ti, não te disse? Lá é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau de temperatura do corpo. Aqui é a quantidade de calor necessária para levar 1 grau de temperatura de uma quantidade de massa fixa, que é 1 grama de massa de um corpo. Então, para aquela capacidade térmica, eu posso ter qualquer quantidade de massa necessária. Para o calor específico, não. Eu tenho que ter uma quantidade fixa, que é de apenas 1 grama. Passou de 1 grama, já não é mais calor específico. É capacidade térmica. E o calor específico tem uma fórmula um pouquinho mais chata, mas bem parecida lá com a da capacidade térmica, né? Capacidade térmica é quantidade de calor pela variação de temperatura. E calor específico é a quantidade de calor, de novo aí, como eu vou ter variação de temperatura, qual é o tipo de calor? Sensível. Calor latente só existe em situação de variação de estado físico, não em variação de temperatura. Dividido por massa vezes a variação de temperatura. Então, aqui, ó, você não vai dividir apenas pela temperatura. Você vai pegar a massa em gramas, tá bom? E dividir e multiplicar pela temperatura ali em graus Celsius. Então, seria a quantidade de calor sensível dividido por massa vezes temperatura. Percebam que mudou um pouquinho, né? Você teve essa variação aí. E é o calor específico que define algumas coisas, como, por exemplo, o fato da areia esquentar tão rápido e esfriar tão rápido, e o da água esquentar tão devagar e esfriar tão devagar. Vou dar um exemplo aí de uma piscina, por exemplo. Quando você está numa piscina, você chega na piscina 8 horas da noite. Aí você, poxa, essa água deve estar bem gelada. Quando você entra na piscina, a água está quente. Por quê? Porque a piscina ela passou o dia todo recebendo luz do sol. Energia, radiação solar, temperatura, calor, ela está esquentando o tempo inteiro. E aí, quando passa esse tempo, o calor específico da água é alto. Então, a piscina ela vai demorar para esfriar. Então, ela vai começar a emitir aquele calor que ela absorveu o dia todo. E lá, quando for para 2, 3 horas da manhã, a piscina volta a estar gelada. É diferente da areia. Você chega na praia 8 horas da manhã, você pisa na areia, a areia está quente já. Porque a areia ela esfria muito rápido e esquenta muito rápido. Se você cavar um pouquinho, a areia já está gelada. Por quê? Aquela parte que está embaixo, ela não teve contato com o sol. Aí, quem já pegou em tijolo ou telha, sabe que tijolo e telha esquenta muito rápido. Você deixar ali menos de 1 minuto no sol, o tijolo já está quente. Então, você tem essa sensação aí de realmente ter aquela parte de esquentar e esfriar, né? Muito rápido. Isso são materiais de baixo calor específico. Então, quanto menor o calor específico, mais rápido é para o cara esfriar e esquentar. Quanto maior o calor específico, mais devagar o cara esfria, porém, mais devagar o cara esquenta também. Exemplo, a água esquenta devagar e esfria devagar. A areia esquenta rápido e esfria rápido, tá bom? Se você chega na areia ali 5 horinhas da tarde, já não pegando mais sol, né? Você tem a sensação da areia estar gelada. Quando você chega na praia 7 horas da manhã, pegando sol, a areia já está quente. Então, ela tem essa facilidade para ganhar e perder calor, tá bom? Então, ela esquenta e esfria muito rápido. Beleza? Olha aí. O calor específico é uma característica da substância e não do corpo. Percebam que é diferente da capacidade térmica. Aqui vai depender do material e não do corpo. E lá é o contrário, depende do corpo e não do material.
Uma esfera metálica, uma esfera de alumínio maior, esquenta mais devagar do que uma esfera de alumínio menor, por causa da capacidade térmica. O calor específico, os dois são alumínio, então os dois têm o mesmo calor específico, tá bom? Portanto, cada substância tem o seu valor aí de calor específico. O alumínio, 0,22. Olha como ele é baixo. Esquenta rápido, esfria rápido. A água, 1. A água é alto, tá bom? 1 é um valor muito alto para calor específico. Vocês terem essa noção aí. A água ela esfria devagar e também esquenta devagar. O álcool ele tem um calor específico mediano, 0,59, aproximadamente 0,6. Quando você bota álcool na sua mão, você sente aquela sensação de refrescância, né? Pelo fato do calor específico dele ser mais baixo que o da sua mão, ele tira o calor do seu sistema. Então, você sente aquela sensação de estar mais geladinho e tal, justamente a refrescância. Olha o cobre, 0,093, calor específico baixíssimo. É usado aonde? Fio de eletricidade. Por que esse cara é usado em fio de eletricidade? Porque como o calor específico dele, além de ser um metal, né, bom condutor de eletricidade, barato de se manter e de se comprar, ele tem um calor específico baixo. Significa que quando eu desligo a lâmpada, ele não vai continuar esquentando, beleza? E isso é interessante pelo seguinte fato: se o material feito dos fios fosse um calor específico alto, eu ia desligar a lâmpada e o fio ia continuar consumindo, porque ele ia continuar estando quente. Mas como o cobre é bem baixo, desligo a lâmpada, ele para de consumir, tá bom? Estanho, também baixíssimo aí, bem mais baixo que o cobre. E ferro, chumbo e estanho, né, bem mais baixo que o cobre. Ferro, muito, muito baixo, esquenta rápido, esfria rápido, tá bom? E o gelo, 0,55, valor mediano aí em relação à água, tá bom? Atenção, coisa importante, a capacidade térmica e o calor específico têm uma relação. Capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa, justamente porque as duas, né, são muito parecidas aí para aquele meu sistema, como eu já tinha falado, ok? Então, próxima aula a gente vai dar um exemplozinho de questão de calor específico, mas a gente vai chegando ao final da nossa primeira aula. Vamos dar um intervalozinho rápido para que você possa tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Então, já já a gente vai para as questões de calor específico e a gente faz as questões gerais de calor sensível, calor específico e capacidade térmica, beleza? Então, já já a gente volta. Tchau!